Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da astronomia do século XX. Antes mesmo do lançamento do primeiro satélite artificial, um projeto de pesquisa no Observatório Palomar detectou fenômenos estranhos no céu, objetos que apareciam e desapareciam inexplicavelmente. O que seriam esses transientes? Testes nucleares deixando rastros na atmosfera? Ou algo mais extraordinário? Fenômenos anômalos não identificados, os famosos UAPs. Vamos investigar essa história fascinante com dados científicos reais. Para compreender completamente este mistério, precisamos voltar no tempo até o final da década de 1940. O Observatório Palomar, localizado nas montanhas de San Diego, Califórnia, era um dos centros astronômicos mais avançados do mundo. Equipado com o então revolucionário telescópio Hale de 200 polegadas, representava o ápice da tecnologia de observação astronômica da época. Entre 1949 e 1957, o observatório conduziu um ambicioso projeto conhecido como POSS, Palomar Observatory Sky Survey. O objetivo era ambicioso: criar um mapeamento fotográfico sistemático de todo o céu visível do hemisfério norte. Noite após noite, astrônomos apontavam o grande telescópio para diferentes regiões do céu, capturando imagens em placas fotográficas sensíveis. Este não era apenas um exercício de catalogação. O POSS forneceria um registro permanente do céu, permitindo aos astrônomos identificar mudanças ao longo do tempo, descobrir novos objetos e estudar a distribuição de galáxias no universo. As placas fotográficas resultantes se tornariam referência por décadas, consultadas por gerações de pesquisadores. Aqui está um detalhe absolutamente crítico para a nossa história. O projeto POSS terminou em abril de 1957. O primeiro satélite artificial da humanidade, o Sputnik 1, foi lançado pela União Soviética em outubro de 1957. Esta distinção temporal de 6 meses é fundamental. Por que isso importa tanto? Porque na era moderna, fenômenos transientes no céu são frequentemente causados por satélites artificiais. Um satélite cruzando o campo de visão durante uma exposição fotográfica aparece como um traço ou ponto que não está presente em imagens subsequentes. É um transiente perfeitamente explicável, um objeto fabricado pelo homem em movimento orbital. Mas durante todo o período do POSS, não existia um único satélite artificial no espaço. O céu estava completamente livre de objetos humanos em órbita. Qualquer fenômeno transiente detectado durante este período não poderia ser atribuído a satélites. Esta ausência de satélites torna os transientes do POSS particularmente intrigantes e misteriosos. Antes de prosseguirmos, precisamos definir claramente o que queremos dizer com fenômeno transiente no contexto astronômico. Um transiente é qualquer objeto ou evento celeste que aparece brevemente e depois desaparece, ou que muda significativamente de brilho em escalas de tempo curtas. Imagine 2 fotografias da mesma região do céu, tiradas com 50 minutos de intervalo. Na primeira imagem você vê 3 pontos luminosos que parecem estrelas. Na segunda imagem, esses 3 pontos simplesmente não existem mais. Eles desapareceram completamente. Este é um fenômeno transiente clássico. Na astronomia moderna, conhecemos diversos tipos de transientes genuínos. Supernovas são o exemplo mais espetacular. Estrelas massivas que explodem catastroficamente, aumentando seu brilho em bilhões de vezes durante alguns dias ou semanas antes de gradualmente se apagarem. Novas são explosões menos dramáticas em sistemas de estrelas binárias. Existem também eventos de microlente gravitacional, onde objetos massivos passam na frente de estrelas distantes, temporariamente amplificando seu brilho. Mas os transientes do POSS eram diferentes. Eles apareciam e desapareciam em escalas de tempo muito curtas, às vezes apenas minutos entre observações. Supernovas não se comportam assim. Nenhum fenômeno astronômico conhecido natural poderia explicar objetos que aparecem e desaparecem tão rapidamente. Quando pesquisadores modernos começaram a examinar sistematicamente as antigas placas fotográficas do POSS, usando técnicas de análise digital, fizeram uma descoberta surpreendente. Havia múltiplos casos de objetos que apareciam em uma exposição, mas estavam ausentes em exposições subsequentes da mesma região do céu. Estes não eram artefatos óbvios ou defeitos nas placas. Os objetos tinham aparência consistente com fontes pontuais reais, indistinguíveis de estrelas fracas nas imagens, mas seu comportamento era completamente anômalo. Estrelas não desaparecem em 50 minutos. A catalogação inicial identificou dezenas destes eventos transientes ao longo dos 8 anos do projeto POSS. Cada caso foi cuidadosamente documentado, com as coordenadas celestiais precisas, o horário da observação e as características fotométricas do objeto transiente registradas. Com esta base de dados em mãos, os pesquisadores modernos começaram a buscar explicações. A primeira etapa foi descartar as causas óbvias. Explosões de raios gama? Não. A duração e características espectrais não correspondiam.
Asteroides refletindo luz solar? Impossível. Os movimentos orbitais não se alinhariam com as observações. Algum tipo de defeito sistemático nas placas fotográficas ou no processamento? Extensos testes descartaram esta possibilidade. Descartadas as explicações astronômicas convencionais, os pesquisadores voltaram-se para uma possibilidade mais terrestre e sombria: os testes de armas nucleares. A era de 1949 a 1957 coincidiu exatamente com o auge dos testes nucleares atmosféricos pelas potências nucleares emergentes, Estados Unidos e União Soviética. Durante este período, centenas de dispositivos nucleares foram detonados na atmosfera e em superfície. Cada detonação liberava quantidades colossais de energia, criando bolas de fogo intensamente luminosas, lançando detritos radioativos na estratosfera e perturbando a atmosfera de maneiras complexas. Uma das hipóteses era que a radiação intensa poderia criar fenômenos luminosos transitórios através de vários mecanismos. A radiação Cherenkov, por exemplo, ocorre quando partículas carregadas se movem através de um meio mais rápido que a velocidade da luz naquele meio, criando um brilho característico azulado. Partículas de alta energia de explosões nucleares poderiam, em teoria, produzir efeitos Cherenkov visíveis na alta atmosfera. Outra possibilidade era a ionização direta da atmosfera superior. A intensa radiação ultravioleta e de raios-x de uma explosão nuclear poderia temporariamente ionizar vastas regiões da atmosfera, criando plasma luminoso que poderia ser visível como pontos ou manchas brilhantes. Havia também a possibilidade mais mundana de contaminação radioativa das próprias placas fotográficas. Materiais radioativos dispersos na atmosfera poderiam eventualmente se depositar no observatório, expondo as placas fotográficas e criando artefatos que se assemelhavam a fontes pontuais. Para testar a hipótese nuclear, os pesquisadores conduziram uma análise estatística sofisticada. Eles compilaram dados detalhados sobre todos os testes nucleares conhecidos durante o período de 1949 a 1957, incluindo datas precisas, localizações e rendimentos das explosões. Em seguida, compararam a ocorrência temporal dos transientes do pós com as datas dos testes nucleares. Os resultados foram estatisticamente significativos e intrigantes. Transientes eram 45% mais prováveis de serem observados em datas dentro de uma janela de teste nuclear, definida como um dia antes ou um dia depois de um teste conhecido, em comparação com datas fora desta janela. Esta correlação de 45% já era notável, mas havia um padrão ainda mais forte escondido nos dados. Quando os pesquisadores analisaram especificamente as observações feitas exatamente um dia após um teste nuclear, a probabilidade de detectar um transiente aumentava dramaticamente para 68%. Este pico de ocorrência, um dia após as explosões, é extremamente significativo. Ele essencialmente descarta a hipótese de contaminação direta das placas fotográficas, que não mostraria uma dependência temporal tão específica. Se a radioatividade simplesmente estivesse manchando as placas aleatoriamente, veríamos uma distribuição mais uniforme, não um pico preciso 24 horas após os testes. O timing também argumenta contra detritos ejetados diretamente das explosões sendo a causa. Material lançado na estratosfera por uma explosão nuclear não seguiria um padrão tão preciso de aparecimento um dia depois. A dinâmica atmosférica é muito mais complexa e variável. Agora chegamos à parte que muitos consideram mais fascinante e controversa. Os pesquisadores também investigaram uma possível correlação entre os transientes do pós e relatórios históricos de UAPs, fenômenos anômalos não identificados, o termo moderno e mais científico, para o que tradicionalmente chamávamos de OVNIs. O período de 1949 a 1957 também coincidiu com o que muitos ufologistas chamam de Era de Ouro dos avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos. Houve milhares de relatórios civis e militares de objetos aéreos inexplicados, incluindo alguns casos muito bem documentados, envolvendo múltiplas testemunhas, e até mesmo confirmação por radar. Os pesquisadores compilaram uma base de dados de relatórios UAP durante o período do POSS, focando especificamente em casos considerados mais confiáveis, aqueles com múltiplas testemunhas independentes, documentação oficial ou outras corroborações. Eles, então, procuraram correlações estatísticas entre as datas destes relatórios UAP e as datas dos transientes observados pelo pós. Os resultados desta análise foram surpreendentes. Para dias em que pelo menos um transiente foi identificado nas placas do pós, havia uma associação estatisticamente significativa, embora modesta, entre o número total de transientes e o número de relatórios UAP. Modelos estatísticos mais avançados revelaram que, para cada relatório UAP adicional em uma determinada data, havia um aumento de 8,5% no número de transientes observados pelo pós naquela mesma data. Esta correlação, embora não extremamente forte, é estatisticamente significativa, improvável de ser puramente coincidência.
Um exemplo particularmente interessante mencionado no estudo envolve os famosos incidentes UAP sobre Washington, D.C., em julho de 1952. Durante várias noites consecutivas, múltiplos objetos não identificados foram detectados por radar e observados visualmente por controladores de tráfego aéreo, pilotos comerciais e militares e numerosas testemunhas terrestres. Estes eventos geraram enorme atenção pública e levaram a uma investigação oficial da Força Aérea. O caso de Washington permanece um dos incidentes UAP mais bem documentados da história. Fascinantemente, as placas do POS daquele período mostraram transientes incomuns, sugerindo uma possível correlação entre os fenômenos. É importante enfatizar que correlação não implica causação. A ocorrência simultânea de relatórios UAP e transientes astronômicos não prova necessariamente que eles sejam o mesmo fenômeno. Poderia haver outras variáveis confundidoras não identificadas que influenciam ambos. Aqui, a análise fica verdadeiramente interessante. Os pesquisadores não se contentaram em examinar as hipóteses nuclear e UAP separadamente. Eles também investigaram o que acontecia quando ambos os fatores estavam presentes simultaneamente. Datas que tinham pelo menos um relatório UAP e estavam dentro da janela de teste nuclear mostraram o maior número total de transientes de todas. O efeito era mais que aditivo. Havia uma possível sinergia entre os dois fatores. Esta descoberta levanta questões fascinantes. Poderia haver alguma conexão física entre testes nucleares e fenômenos UAP? Algumas teorias especulativas sugerem que civilizações avançadas poderiam monitorar nosso desenvolvimento de armas nucleares, aumentando a atividade durante períodos de testes. Esta é obviamente uma ideia altamente especulativa, mas os dados estatísticos, ao menos, não a contradizem completamente. É importante notar o que os pesquisadores conseguiram descartar. Defeitos nas placas fotográficas foram extensivamente testados e eliminados como explicação primária. Viés do observador, a tendência humana de ver padrões onde não existem, foi minimizado através de análise computacional objetiva das placas. Artefatos ópticos do telescópio foram caracterizados e não correspondiam aos transientes observados. Reflexos internos, poeira na ótica e outros problemas instrumentais comuns foram sistematicamente descartados. O que permanece são genuínos fenômenos detectados nas imagens, cuja natureza física continua incerta. Eles eram reais no sentido de que realmente expuseram as placas fotográficas. A questão é, o que eram? Após décadas de análise, múltiplos estudos publicados em revistas científicas revisadas por pares e investigação de numerosas hipóteses, ainda não temos uma resposta definitiva sobre a natureza dos transientes do POSS. Esta honestidade sobre a incerteza é, na verdade, uma força da abordagem científica. A ciência não exige que tenhamos respostas para tudo imediatamente. É perfeitamente aceitável, até mesmo esperado, dizer, não sabemos, mas continuamos investigando. Os transientes do Palomar representam um genuíno mistério científico não resolvido. As evidências estatísticas apontam para conexões intrigantes com testes nucleares e possivelmente com fenômenos UAP, mas estas correlações não fornecem uma explicação mecanística completa. Não sabemos exatamente como explosões nucleares produziriam os transientes observados, se de fato o fazem. E certamente não sabemos o que os UAPs realmente são, muito menos como eles poderiam estar relacionados aos transientes. O que podemos concluir desta história fascinante? Primeiro, que o universo, e mesmo nossa própria atmosfera e ambiente próximo, ainda guardam mistérios genuínos. Segundo, que a investigação científica rigorosa destes mistérios é valiosa, mesmo quando não produz respostas definitivas imediatas. Os estudos dos transientes do POS demonstram como dados históricos podem ser reanalisados com técnicas modernas para extrair novos insights. As placas fotográficas do Palomar, agora com mais de 70 anos, continuam revelando segredos quando examinadas com olhos contemporâneos e ferramentas computacionais avançadas. Então, qual explicação você prefere? A explicação legal, que estávamos observando fenômenos anômalos genuinamente misteriosos, possivelmente de origem não convencional, ou a explicação mais prosaica, de que estávamos simplesmente detectando os efeitos atmosféricos de nossa própria experimentação nuclear, perturbando o ambiente de maneiras que não compreendíamos completamente? A beleza da ciência é que não precisamos escolher baseados em preferências. Continuamos investigando, coletando mais dados, refinando análises e gradualmente estreitando o espaço de possibilidades. A verdade, qualquer que seja, eventualmente emergirá, e quando o fizer, será baseada em evidências sólidas, não em desejos ou preconceitos. Os misteriosos transientes do Observatório Palomar permanecem como um lembrete humilde de que, apesar de todo o nosso conhecimento e tecnologia, ainda há fenômenos na Terra e céu que desafiam a explicação completa. E isso, fundamentalmente, é o que torna a ciência tão emocionante.